Gênesis 10, versículo 1. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Esse versículo quer dizer que o registro das gerações dos filhos de Noé é a quarta de 11 sessões de Teló em Gênesis. O propósito dessa sessão é duplo: mostrar que os filhos de Noé cumpriram a ordem para serem férteis, multiplicarem-se e espalharem-se pela terra, e distinguir as linhagens não escolhidas dos descendentes de Noé, os jafeístas e os camitas, da linhagem que seria tanto recipiente quanto agente da bênção especial de Deus para o restante da humanidade. Os semitas, Gênesis 10, 1, 32, listam um total de 70 descendentes nas linhagens familiares de Sem, Cã e Jafé. 70, um múltiplo de dois números que sugerem completude. 7, o número dos dias da semana da criação. 10, o número dos dedos haveria de sugerir aos antigos israelitas uma completude satisfatória para a quantidade de pessoas e nações que vieram à existência após o dilúvio. Versículo 2. Os filhos de Jafé, Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras, e os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma, e os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Quintim e Dodanim. Estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Esses versículos querem dizer que 14 dos descendentes de Jafé são listados aqui. As ilhas dos gentios representam os povos vivendo nas áreas alcançadas por navios, especialmente na bacia do Mediterrâneo. O fato de cada grupo ter a sua língua sugere que esta listagem refere-se à situação após o vento da Torre de Babel. E os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, e Put e Canaã, e os filhos de Cuxi, Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabtaque, e filhos de Ramá, Seba e Dedã. Esses versículos querem dizer que 30 dos descendentes de Cã são incluídos nesta lista. As identificações geográficas e étnicas de grande parte dos nomes acabaram perdidas na história, mas eles são associados a regiões da África e da Arábia. Havilá provavelmente se refere a uma região geográfica diferente de Havilá de 2 a 11. 3 pessoas diferentes com o nome de Seba são listadas na genealogia de Gênesis. Dedã é encontrado também em 25:3. É melhor entender cada um desses como pessoas diferentes e como os fundadores de diferentes grupos de pessoas. Versículo 8. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo, o seu reino estavam Babel e Ereque, e Acade, e Calné, e terra de Simar. Daquela terra saiu a Síria, e edificou Nínive, e a cidade de Reobote-ir, e Calá. E Recém e Nínive, e Calá, esta mesma é uma grande cidade. Nimrod começou a ser poderoso na terra, isto é, ele foi bem sucedido como dinâmico edificador do império. Como muitos outros antigos reis egípcios mesopotâmicos, ele também foi famoso como poderoso caçador diante do Senhor. As origens de Nimrod são de Cuxi, isso é, África. Seu império era asiático, estendendo-se através da bacia dos rios Tigre e Eufrates. A ordem dos nomes dos lugares sugere que o império de Nimrod expandiu do sul para o norte e incluíam Babel e Nínive. As
capitais de dois dos mais terríveis inimigos de Israel. Sinar corresponde às antigas regiões da Suméria e da Acádia. Erech corresponde à antiga Uruk. Calá corresponde a Nimrod. Rehoboth pode ser a antiga Sur. Versículo 10. E no começo do seu reino estavam Babel e Erech e Acade, Calné de terra de Simar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive e a cidade de Rehoboth e Calá. E Recém, e Nínive e Calá é a mesma, uma grande cidade. E Mimizarim gerou Ludim, e Anim, e Leabaim, e Naftatuim, e Persusim, e Caluzuim, de quem vieram os filizeus, e Caftruim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênio, e Et, e o Jebuseu, e o Amarroeu, e o Girgaseu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Emateu. E depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Canaã, segundo as terras, as suas famílias, segundo as línguas e suas terras e suas nações. Esses versículos querem dizer que a porção mais complexa da lista de Cã é o ramo de Canaã. Com 11 descendentes, os grupos de pessoas nomeados, o tamanho relativo e os detalhes reforçam a significação dos cananeus para a história de israelitas posterior. Essa seção genealógica indica que muitos dos mais antigos habitantes de Canaã não eram de origem semítica. A Sem, versículo 21. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éder, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos, versículo 10, 21. De 21 a 31, quer dizer que a genealogia de Sem, da qual porções serão repetidas em 11, 10 a 17, representa a linhagem escolhida dos descendentes de Noé. Da linhagem dos Sem virão Abraão e os israelitas, e por fim Jesus, maior e mais complexa do que a genealogia semita do capítulo 11. 26 nomes versos 12. Estas apresentações diferem de outras principalmente por incluir os ramos não escolhidos, as linhagens de Sem, especialmente o de Jocta, com os seus 13 filhos. A menção de todos os filhos de Éber chama a atenção para o ponto da linhagem de Sem, onde o ramo escolhido se divide do restante da família. A palavra hebreu é frequentemente entendida como sendo derivada do nome Éber. Nome na genealogia semita que estudiosos têm associado a vários grupos de pessoas ou localidades compreenderam. Elão, sudoeste do atual Irã. Assur, ao longo do rio Tigre, no Iraque. Arã, Iraque oriental, próximo à fronteira da iraniana. Uz, a Península Arábica ou Edom, mas Ásia Menor Central. Todos os 13 filhos de Joctã, que podem ser associados confiliadamente a uma localização, estão associados aos locais na Península Arábica. O nome Ofir pode ser associado ao Ofir mencionado em outras partes na Escritura, visto que esse nome parece ser um local distante, possivelmente na África ou na Índia. Havilá, de Joctã, não deveria ser adquirida a Ávila de Cuxi, embora os dois tenham em comum o mesmo nome. Versículo 21. Assim também nasceram filhos e o pai de todos os filhos de Éder, o mais velho irmão de Jafé. A expressão irmão mais velho de Jafé é difícil no hebraico. Várias outras versões a entendem como significando que Jafé era o irmão mais velho. Versículo 22.
Os filhos de Sem, Elão e Assur, Alfarxate e Lud e Arã. E os filhos de Arã, Uz, U e Jeter e Mas. E Arfaxate gerou Salá, e Salá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selefe, e Ramzarvé e Gerá. Nesses versículos existe um jogo de palavras entre o nome Peleg e a expressão verbal foi dividida. Ambos são baseados na sequência sonora hebraica PLG, significando exato de a terra foi dividida é incerto. Pode ser uma referência ao evento da Torre de Babel, um terremoto devastador, um grande projeto de canal mesopotâmico ou divisão política. E Orodom, e Zual, e Dictá, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe, todos esses eram filhos de Joctã. E sua ambição foi de Messa, quando se vai para Cefar, um monte de leste. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e as suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio.